confesso que, para minha surpresa, uma posição, pelo menos do seu pensamento, desde quando advogada, que não é da defesa intransigente da súmula vinculante. Ao contrário, Sua Excelência relatou que, por muito tempo, se postou contra esse instituto, ou instituto como esse, na medida em que ele poderia significar uma violação à liberdade do juiz para decidir conforme a sua consciência jurídica, conforme a interpretação que empresta ao ordenamento jurídico. É inevitável, como bem disse a ministra, que não apenas a experiência, mas as contingências da vida nos levem a repensar, a ter que repensar sob outras óticas aquelas convicções ou aquelas opiniões que até então formávamos a respeito de determinado assunto, de determinada matéria. Curiosamente, coincidentemente, eu também tive a experiência de ter sido trazido à condição de juiz depois de ter exercido a advocacia por um longo tempo, e também pude experimentar estas contingências, essas vicissitudes do dia a dia do juiz, que a mim também fizeram repensar determinadas expectativas que antes tinha quando postulava perante o judiciário e que agora devo responder como membro do Poder Judiciário, que, como bem disse a ministra, está em crise permanente. E é inevitável que os seus membros, seja da Suprema Corte, seja os juízes de primeiro grau, passando por todas as instâncias, tenhamos sempre que repensar, que refletir, mas que buscar soluções que atendam, ainda que não conheçamos, àquelas expectativas dos jurisdicionados, que, afinal de contas, são os destinatários. Eu colocaria à ministra Carmen Lúcia duas questões apenas que gostaria de merecer a sua consideração, e tentarei fazê-las rapidamente. Pergunto eu, ministra, se, no caso da súmula vinculante número 13, a que trata do nepotismo, se não teria havido, no entender de Vossa Excelência, ou até de outros cujas opiniões Vossa Excelência soube ao depois, ao, sobretudo, estabelecer no enunciado um terceiro grau de parentesco que não se identificava em qualquer corpo normativo, ainda que passível de ser invocado para suprir, eventualmente, uma lacuna. O outro aspecto que eu me permito submeter à ministra diz, não com uma súmula já posta, mas, a rigor, com uma proposta de súmula vinculante que recebeu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, número 4, e que foi propugnada, apresentada pela Defensoria Geral, Pública Geral, no âmbito federal, exatamente visando a uma uniformização da interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca de um assunto sobre o qual a ministra, na sua palestra, fez menção por 2 vezes e que, a mim particularmente, pela preocupação que me traz no dia a dia,
me enseja tomar essa liberdade para aqui mencionar a guisa de provocar o debate e buscar as luzes da eminente ministra. Visa esta proposta de súmula vinculante a que o Supremo uniformize o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação dos serviços de saúde, com um aspecto que não é aquele a que eu dou maior relevância, mas na proposição está, uma vez provada a carência. Então, talvez não fosse o caso de aprofundar nessa questão da carência, porque se pode talvez justificar a menção por se tratar da Defensoria Pública, mas, pelo menos, na questão do enunciado que eventualmente poderá surgir desta proposta, sobretudo à luz de algumas decisões que já vêm sendo adotadas, colegiada ou monocraticamente no âmbito do Supremo, e que indicam e da audiência pública, né, que foi realizada sobre o assunto, o direito à saúde, e que indicam uma tendência, eu diria, de afirmar ou reafirmar esta responsabilidade solidária de União, Estados e municípios em relação à prestação de qualquer serviço ligado à proteção da saúde. Fornecimento de medicamentos, internação hospitalar, fornecimento de dietas alimentares, etc. E confesso, ministra, que o temor de que resulte deste trabalho do Supremo um enunciado nestes termos, é solidária a responsabilidade dos entes federados pela prestação de serviço de saúde, subentendida a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e, portanto, a prevalência desse direito fundamental, independentemente de quem paga o pato, com perdão da expressão, porque, assim acontecendo, os juízes de primeiro, segundo grau, sejam federais, sejam de direito, estaduais, etc., poderemos ficar diante de situações delicadas. Por exemplo, em Minas Gerais, desde 1999, Vossa Excelência ainda era procuradora do Estado, procuradora-geral, Vossa Excelência há de se lembrar da promulgação, ou da sanção, da Lei Estadual 13.317, que contém o Código Estadual de Saúde, editado certamente com base na competência concorrente estadual para disciplinar a matéria, inciso 12 do artigo 24, e que diz, no artigo 71, isso é só um exemplo, que compete às secretarias municipais de saúde, de acordo com a habilitação e condição de gestão, segundo as normas operacionais do Ministério da Saúde, receber ou adquirir alimentos e suplementos nutricionais, garantindo o abastecimento de forma permanente e oportuna, bem como sua dispensação adequada. Então, nós temos, eu não sei se já chegou ao Supremo, vários pleitos de fornecimento de suplementos alimentares, tem até o nome conhecido, Neocat e outros, Pergolim e outros dessa natureza, que vêm ao judiciário para ser fornecidos com a demonstração da carência da pessoa. E uma vez julgando, eu me recordei de um fato que me ocorreu quando fazia uma viagem a Manaus, num daqueles passeios pelo Rio Negro, cheguei a uma vila, pequena vila ribeirinha, em conversa informal, era turista com a comunidade, com alguns membros da comunidade, perguntei a respeito do Bolsa Família, que então era o programa do governo federal que estava iniciando, e um dos líderes dessa comunidade
confessou para mim que tinha chegado lá, mas, na verdade, não tinha, porque estava tudo ficando na mão dos vereadores, das lideranças comunitárias, dos presidentes de associação, quer dizer, no destinatário final não chegava. E eu, então, mencionei que eu não tinha condição, naquela oportunidade, que julgava um pleito de fornecimento de neocátio para um filho de um casal de juiz e funcionário do Poder Judiciário, com um vencimento grande, sabendo que nem um programa do governo federal tinha conseguido alcançar o seu objetivo, por falhas circunstanciais ou não do sistema, enquanto que aquele casal, aquinhoado, estava conseguindo trazer ao Tribunal de Justiça do terceiro Estado da Federação um pleito, e que, se eu levasse a cabo a interpretação que prevalecia da Constituição Federal, eu estaria ali sendo compelido a praticar o que me parecia uma injustiça, porque se o Bolsa Família era R$100, esse remédio, a lata era R$450. Então, finalizo a respeito deste assunto, ministra, dizendo, ou antes, pedindo, não a piedade que Vossa Excelência rogou aqui os jurisdicionados tenham para com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que devem ter, eu tenho certeza. Mas, conosco também, que não somos da alta corte, mas que o Supremo